A Igreja de Esmirna, a carta para quem permanece fiel em meio ao sofrimento. Se alguém batesse à sua porta hoje e lhe desse apenas 2 opções: negar Jesus ou perder tudo o que você possui, qual seria a sua escolha? E se além dos seus bens, você também colocasse em risco a sua reputação, o seu trabalho, os seus amigos e até mesmo a sua própria vida? Queridos irmãos, essa não é apenas uma pergunta hipotética. Há quase 2000 anos, existiu uma igreja que enfrentou exatamente essa situação. Homens, mulheres, idosos e jovens foram perseguidos, humilhados, presos e até mortos porque se recusaram a abandonar o nome de Jesus Cristo. Mas existe algo impressionante nessa história. Entre todas as 7 igrejas do Apocalipse, essa igreja recebeu uma das mensagens mais encorajadoras de todo o Novo Testamento. E antes que este estudo termine, você descobrirá por que Jesus chamou uma igreja aparentemente pobre de uma igreja rica, por que ele falou sobre uma coroa da vida reservada aos fiéis e por que essa carta possui uma mensagem urgente para os cristãos dos nossos dias e também para aqueles que viverão os acontecimentos proféticos dos últimos tempos. Que Deus fale profundamente ao seu coração. Amados irmãos, antes de lermos a carta, precisamos entender para quem ela foi escrita. A cidade de Esmirna era uma das mais belas e importantes da Ásia Menor. Era uma cidade rica, poderosa, famosa por seu comércio e extremamente fiel ao Império Romano. O nome Esmirna está ligado à palavra mirra. A mirra era uma substância aromática utilizada para perfumes e também para embalsamar os mortos. Existe algo muito interessante nisso. A mirra somente libera seu perfume quando é esmagada. E, de certa forma, a igreja de Esmirna se tornou exatamente assim. Quanto mais era perseguida, mais o seu testemunho exalava diante de Deus. A própria Bíblia nos mostra que a mirra esteve presente em momentos importantes da vida de Cristo. Em Mateus, capítulo 2, versículo 11, a mirra foi um dos presentes entregues pelos magos. Em João, capítulo 19, versículos 39 e 40, a mirra também foi usada na preparação do corpo do Senhor após sua morte. Portanto, desde o próprio nome da cidade, já encontramos uma poderosa lição espiritual. Mas, queridos irmãos, havia um problema muito sério em Esmirna. A cidade era conhecida por sua devoção ao imperador romano. Os cidadãos eram incentivados a declarar que César era senhor. Para muitos isso parecia apenas uma formalidade política, mas para os cristãos era impossível. Eles sabiam que somente Jesus Cristo é Senhor. Por causa disso, muitos perderam seus empregos. Muitos foram excluídos do comércio. Outros tiveram seus bens confiscados. E alguns acabaram presos e mortos. É nesse contexto que Jesus envia sua mensagem. Vamos ler Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Que apresentação maravilhosa do nosso Senhor. Jesus não começa falando sobre a perseguição, ele começa falando sobre si mesmo. Ele declara ser o primeiro e o último. Isso significa que ele existe antes de todas as coisas e continuará existindo depois que todas as coisas passarem. Isaías capítulo 44, versículo 6, diz: Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. Jesus está assumindo um título divino. Ele está dizendo aos crentes perseguidos que o Deus eterno continua no controle da história. Além disso, ele lembra que morreu e tornou a viver. Que consolo isso trazia para aqueles irmãos? Eles estavam sendo ameaçados de morte. Mas quem falava com eles era justamente aquele que venceu a morte. Queridos irmãos,
essa verdade continua atual. Talvez você esteja enfrentando uma luta que parece impossível. Talvez existam situações que lhe causam medo, mas Jesus continua sendo o primeiro e o último. Ele já está no amanhã enquanto nós ainda estamos enfrentando as dificuldades de hoje. Nada surpreende o Senhor. Nada escapa ao seu controle. Agora vamos para Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Observem algo extraordinário. Jesus diz, eu conheço. Ele não diz, eu ouvi falar. Ele não diz, alguém me contou. Ele diz, eu conheço. O Senhor conhece cada lágrima derramada por seus filhos. Salmo capítulo 56, versículo 8. Tu contaste as minhas aflições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Os cristãos de Esmirna eram pobres materialmente, mas não porque fossem preguiçosos ou irresponsáveis. Muitos haviam perdido tudo por causa da fé. Mesmo assim, Jesus os chama de ricos. Por quê? Porque possuíam tesouros eternos. Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 20. Não acumulem para vocês tesouros na terra, mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Queridos irmãos, vamos continuar examinando cuidadosamente o versículo 9. Depois de dizer, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. O Senhor continua. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Essa é uma declaração muito séria. Jesus não está condenando o povo judeu como nação. Na verdade, o próprio Senhor nasceu entre os judeus, os apóstolos eram judeus, e a salvação veio através do povo de Israel. O que Cristo está denunciando aqui é um grupo específico que afirmava servir a Deus, mas se colocava contra os verdadeiros servos de Deus. Essas pessoas perseguiam os cristãos, faziam acusações falsas e colaboravam para que muitos discípulos fossem presos e condenados. Aparentemente eram religiosos, aparentemente conheciam as Escrituras, mas seus frutos demonstravam algo diferente. Jesus ensinou em Mateus capítulo 7, versículos 16 a 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Amados irmãos, isso também é uma advertência para os nossos dias. Nem todo aquele que fala sobre Deus realmente pertence a Deus. Nem toda aparência religiosa representa fidelidade ao Senhor. Por isso devemos sempre examinar tudo à luz das Escrituras. Amados irmãos, existe uma lição muito importante aqui. Os cristãos de Esmirna sofriam ataques vindos de fora e também de pessoas que afirmavam servir a Deus. Isso continua acontecendo atualmente. Muitos servos fiéis enfrentam críticas, perseguições e acusações injustas. Às vezes a dor não vem do mundo. Às vezes ela vem de pessoas que frequentam ambientes religiosos. Mas Jesus conhecia cada situação daqueles irmãos e continua conhecendo cada situação que enfrentamos hoje. Nada está escondido diante dos olhos do Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 13 declara: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Que consolo maravilhoso! Talvez ninguém compreenda a sua dor. Talvez ninguém enxergue a injustiça que você sofreu, mas Jesus vê. Jesus sabe, Jesus conhece. Agora chegamos a um dos versículos mais impactantes de toda a carta. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Vamos ler cuidadosamente. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Queridos irmãos, observem algo extraordinário. Jesus não promete que eles escaparão da perseguição. Jesus promete que estará com eles durante a perseguição. Essa diferença é muito importante.
Muitas vezes desejamos que Deus elimine imediatamente todas as dificuldades, mas em diversas ocasiões, o Senhor escolhe nos fortalecer dentro da prova. Foi assim com José no Egito. Foi assim com Daniel na cova dos leões. Foi assim com os 3 jovens na fornalha ardente. E foi assim com a igreja de Esmirna. Amados irmãos, a primeira ordem de Jesus é: não tenha medo. O medo sempre foi uma das armas mais utilizadas pelo inimigo. O medo paralisa, o medo enfraquece. O medo tenta fazer a pessoa desistir antes mesmo da batalha começar. Mas vejam que maravilhoso! Jesus já sabia exatamente o que aconteceria. A perseguição não pegaria Deus de surpresa. Os sofrimentos dos seus servos estavam completamente debaixo do seu conhecimento. Isaías, capítulo 41, versículo 10, declara: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que promessa gloriosa! Agora precisamos entender a expressão 10 dias. Ao longo da história surgiram algumas interpretações. Alguns estudiosos entendem que se refere a um período literal e curto de perseguição. Outros entendem que simboliza um tempo limitado de sofrimento. E existe também a interpretação histórica, que relaciona os 10 dias às 10 grandes perseguições imperiais sofridas pelos cristãos durante o período romano. Independentemente da interpretação adotada, existe uma verdade que permanece clara. O sofrimento tinha limite. Deus havia determinado um tempo. A perseguição não seria eterna. O sofrimento não duraria para sempre. Queridos irmãos, essa verdade continua valendo para nós. As lutas possuem prazo determinado por Deus. As lágrimas possuem prazo determinado por Deus. As provações possuem prazo determinado por Deus. O Senhor continua sentado no trono. E então chegamos ao coração da carta. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Que promessa maravilhosa! Jesus não pede sucesso. Jesus não pede popularidade. Jesus não pede riqueza. Jesus pede fidelidade. O que o Senhor procura não é perfeição absoluta, mas perseverança sincera. Tiago, capítulo 1, versículo 12, declara: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Percebam como essa promessa aparece novamente. A coroa da vida não é uma coroa de ouro terrestre, não é um prêmio humano, é uma recompensa eterna preparada pelo próprio Deus. Queridos irmãos, neste momento precisamos conhecer a história de um homem extraordinário chamado Policarpo. Policarpo foi um dos líderes cristãos mais conhecidos de Esmirna. Segundo os registros históricos da igreja primitiva, ele foi discípulo do apóstolo João. Já idoso, foi preso pelas autoridades romanas. Levaram-no para um estádio cheio de pessoas. Ali exigiram que negasse Jesus. Prometeram poupar sua vida se ele abandonasse sua fé, mas sua resposta atravessou os séculos. Ele declarou: Há 86 anos eu sirvo a Cristo, e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra o meu Rei e Salvador? Diante daquela declaração de fidelidade, foi condenado à morte. Policarpo poderia ter salvado sua vida terrena, mas escolheu permanecer fiel ao Senhor. Quando estudamos a carta de Esmirna, é impossível não lembrar desse testemunho. A mensagem de Jesus estava produzindo frutos reais na vida daqueles cristãos. Amados irmãos, talvez nenhum de nós seja chamado para enfrentar um martírio físico, mas todos somos chamados para viver em fidelidade. Existem pessoas que abandonam a fé por causa da pressão social. Outras abandonam a fé por causa do dinheiro. Outras abandonam a fé por causa da aprovação das pessoas.
mas a carta de Esmirna continua nos chamando para permanecer firmes. Mesmo quando isso custa alguma coisa, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando a caminhada se torna difícil, porque o Senhor continua prometendo a mesma recompensa aos seus servos fiéis. Queridos irmãos, depois de apresentar a promessa da coroa da vida, Jesus encerra sua carta com palavras que atravessam os séculos e continuam ecoando até os nossos dias. Vamos ler. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Que declaração extraordinária! Observem que Jesus não diz apenas para a igreja de Esmirna ouvir. Ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso significa que essa mensagem não era apenas para aqueles cristãos do primeiro século. Era uma mensagem para todas as igrejas, para todas as gerações, para todos aqueles que desejam seguir o Senhor com fidelidade. Amados irmãos, quando Jesus diz: aquele que tem ouvidos, ouça, ele não está falando dos ouvidos físicos. Muitas pessoas escutam a palavra de Deus, mas poucas realmente permitem que ela transforme suas vidas. O Senhor está chamando seus servos para uma escuta espiritual, uma escuta que produz arrependimento, uma escuta que produz transformação, uma escuta que produz obediência. Tiago capítulo 1, versículos 22 a 24, declara: tornem-se praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Que advertência importante! Não basta ouvir a verdade, precisamos viver a verdade. Queridos irmãos, Jesus então faz uma promessa ao vencedor. Mas quem é o vencedor? Muitas pessoas imaginam que o vencedor é alguém que nunca enfrenta dificuldades. Outros pensam que o vencedor é alguém que nunca falha. Mas a Bíblia apresenta uma definição diferente. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O vencedor não é aquele que nunca enfrenta batalhas. O vencedor é aquele que permanece com Cristo durante as batalhas. O vencedor não é aquele que nunca chora. O vencedor é aquele que continua confiando em Deus mesmo quando está chorando. O vencedor não é aquele que nunca sofre. O vencedor é aquele que permanece fiel ao Senhor durante o sofrimento. Foi exatamente isso que aconteceu com os cristãos de Esmirna. Agora, chegamos a uma das expressões mais profundas de toda a carta. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Para compreendermos essa promessa, precisamos entender o que é a segunda morte. A Bíblia fala sobre duas mortes. A primeira é a morte física. Ela alcança todos os seres humanos. Desde Adão, toda a humanidade passou a experimentar a morte física. Hebreus capítulo 9, versículo 27, declara: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas existe uma segunda morte, e é exatamente sobre ela que Jesus está falando. Queridos irmãos, vamos ler Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Agora, a Bíblia está definindo claramente o que significa a segunda morte. Ela não é o fim da existência. Ela representa a condenação eterna. Representa a separação eterna de Deus. Representa o juízo definitivo reservado para aqueles que rejeitaram a salvação oferecida por Cristo. Por isso essa expressão é tão séria. A pior coisa que poderia acontecer a um ser humano não seria a morte física. A pior coisa seria enfrentar a segunda morte.
Amados irmãos, vamos ler também Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos sexualmente imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Percebam a seriedade dessas palavras. O pecado conduz ao juízo, mas existe uma boa notícia gloriosa. Jesus veio exatamente para nos salvar dessa condenação. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que promessa maravilhosa! O mesmo Cristo que advertiu sobre a segunda morte também ofereceu o caminho da vida eterna. Queridos irmãos, pensem por um momento nos cristãos de Esmirna. Muitos deles poderiam ser mortos pelas autoridades romanas. Muitos poderiam perder suas vidas por causa da fé. Mas Jesus estava dizendo algo extraordinário. Os perseguidores podiam causar a primeira morte, mas jamais poderiam causar a segunda. Eles podiam tocar o corpo, mas não podiam tocar a alma salva pelo sangue do Cordeiro. Eles podiam encerrar uma vida terrena, mas não podiam impedir uma eternidade na presença de Deus. Que esperança poderosa! Amados irmãos, essa mensagem continua extremamente atual. Em várias partes do mundo, existem cristãos que ainda enfrentam perseguição, existem irmãos que são presos por pregarem o Evangelho, existem irmãos que perdem empregos por permanecerem fiéis aos princípios bíblicos, existem irmãos que são rejeitados por familiares por causa da fé em Cristo. A carta de Esmirna continua fortalecendo esses servos e continua fortalecendo cada um de nós, porque o Senhor nunca prometeu ausência de lutas, mas prometeu sua presença durante as lutas. Queridos irmãos, existe também uma dimensão profética nessa carta. Muitos estudiosos entendem que Esmirna representa os períodos de intensa perseguição vividos pela igreja ao longo da história. Mas a mensagem também aponta para os acontecimentos futuros descritos no próprio Apocalipse. A Bíblia revela que antes da volta gloriosa de Cristo, haverá tempos difíceis sobre a terra. A fidelidade dos servos de Deus será colocada à prova. Por isso a mensagem de Esmirna permanece tão importante. Ela nos ensina a permanecer firmes. Ela nos ensina a não negociar a verdade. Ela nos ensina a confiar no Senhor, mesmo quando o mundo inteiro parece caminhar na direção contrária. Amados irmãos, ao olharmos para toda esta carta, encontramos algumas lições inesquecíveis. Primeira, Jesus conhece cada sofrimento dos seus servos. Segunda, a pobreza material não impede a riqueza espiritual. Terceira, as provações possuem limites determinados por Deus. Quarta, a fidelidade vale mais do que qualquer conforto temporário. Quinta, existe uma recompensa eterna preparada para os vencedores. Sexta, a segunda morte não tem poder sobre aqueles que pertencem a Cristo. Que tesouros preciosos encontramos em apenas 4 versículos. Queridos irmãos, chegamos ao final deste estudo. Mas antes de encerrarmos, quero fazer uma pergunta muito sincera. Se a sua fé fosse colocada à prova hoje, qual seria a sua resposta? Se seguir Jesus custasse a sua reputação, você permaneceria fiel. Se seguir Jesus custasse seus bens, você permaneceria fiel. Se seguir Jesus custasse sua segurança, você permaneceria fiel. Os cristãos de Esmirna responderam a essas perguntas com suas próprias vidas. Eles escolheram Cristo. Eles escolheram a eternidade. Eles escolheram a fidelidade. E hoje, o mesmo Senhor continua falando conosco. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amados irmãos, que esta mensagem permaneça guardada em seu coração durante toda a semana. Se este estudo fortaleceu a sua fé
escreva nos comentários: eu permanecerei fiel até o fim. Compartilhe esta mensagem com alguém que esteja enfrentando lutas e precisando de encorajamento. Inscreva-se no canal para continuarmos juntos nesta jornada pelas 7 cartas do Apocalipse. No próximo estudo, veremos uma nova mensagem do Senhor, cheia de advertências, ensinamentos e revelações para os nossos dias. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês até o próximo estudo, amados irmãos.